Boa tarde. Olá, Olá, só colocar o nome aqui. muito bem, muito bem, muito bem. Pronto. Ok. Pronto? Pronto. E aí? E aí, vamos falar dos contratos escolares e as suas Pois é, que várias coisa, né? abordagens? Pois é, que coisa. Eu acho que existe uma. Aliás, existe um mundo acontecendo em razão dessa pandemia, né? Mas antes da gente efetivamente começar, eu queria. Estou procurando uma coisa aqui que desapareceu. Eu queria falar aí para você que você tem feito lives muito bacanas, muito interessantes. Estou acompanhando várias delas. Parabéns, pessoal. Vale a pena assistir aí as lives que a Nicole está fazendo também. E sejam muito bem-vindos aí às lives que a gente está fazendo. E hoje eu acho que a gente tem um papel confuso, né? Falar de algo tão difícil quanto as relações e os contratos escolares. Na verdade, eu acho que o primeiro passo disso é explicar o porquê que um advogado trabalhista e uma advogada civilista está falando justamente desse tema, porque a gente sabe que há uma confusão de interesses, né? Diante da necessidade da gente analisar o interesse dos professores, o interesse das empresas, o interesse dos alunos e todas as necessidades que estão em volta dessa relação, né? Que é uma relação com várias pessoas, pessoas físicas e jurídicas, né? Quando a gente fala várias pessoas, são várias pessoas de fato. E aí a gente não tem só um ponto de análise, não é só a questão trabalhista, não é só a questão consumerista, não é só a questão contratual, tá tudo interligado, né? Deixa eu contar para todo mundo como é que surgiu a ideia dessa live. E primeiro eu quero te explicar que eu fico um pouco para a direita quando eu estou embaixo. Não é porque eu estou descentralizado, não, mas é a forma que eu encontrei de sair um pouco dos inscritos. Aprendi isso. Mas olha que Entendi. legal, gente. Eu estava conversando com a Nicole sobre as questões escolares, e tudo começou com conversas de amigos, de pais, de alunos. Eu mesmo tenho filhos em escola, conversando inclusive com a escola dos filhos, e amigos que têm escola também, como o Carlos Frederico, que está aí até assistindo, e tem conversado muito sobre isso. E é um assunto que toda hora que a gente vai conversar a respeito, o que parece, desculpa, o que parece é que ele é absolutamente multidisciplinar. Com todas as pessoas que a gente trata, existem variáveis outras de outras áreas do direito. Então, assim, eu até cheguei a refletir, Nicole, olha que interessante, que é muito pouco explorado uma área específica do direito, que é o direito da educação, né? Como nós temos, por exemplo, o direito da saúde, em que a gente, no direito da saúde, trata de tantos temas em volta da saúde, como você tão bem faz. Aí você acaba tendo que dominar, por exemplo, compliance da saúde, acaba tendo que dominar tributário, acaba tendo que dominar um pouco de trabalhista, acaba tendo que dominar contratual, regulatório e etc. E na educação parece que é muito isso, né? Existe uma série, porque envolve o direito público, envolve o direito trabalhista, envolve o direito consumerista, envolve o direito contratual. É muito interessante mesmo. Sim, na verdade, a gente com essa pandemia acaba sentindo de fato aquela necessidade de que tudo que é feito no direito seja multidisciplinar. Essa história de que você precisa de vários olhares, ela fica tão evidente, tão concreta diante dessa pandemia, que esse exercício que muitas vezes a gente faz pontualmente se torna uma necessidade. Então a gente tem aqui, né, que abordar as questões trabalhistas, as questões contratuais e tudo isso diante de um olhar de equilíbrio, né? Porque a grande questão é em que momento, quais decisões vão fazer com que a gente tenha equilíbrio nessas relações. Perfeito. E engraçado, eu vi entrando aí o Rafael Arruda, né, lá do escritório, e especialista em direito público, e quando eu fui conversar com ele para eu entender, o Arruda virou para mim e falou: ó, isso aí é assunto que envolve o estado de Goiás, não posso opinar. Não Tô quis nem, fora. não quis nem Ele, conversar.
sobre Ele isso. ele fez a Glória Pires, a Glória Pires, né? Não tenho condições de opinar sobre esse assunto. É, exatamente. Condições ele até tinha, ele não podia opinar sobre esse assunto. Exatamente. Mas fez falta no debate, fez falta no nosso debate. Mas quando envolver Sim. matérias municipais de outros estados da Federal, União, ele volta. com Exatamente. Mas vamos certeza. lá, Nicole. Eu acho que o grande lance para a gente começar a falar sobre contatos escolares e pandemia, eu acho que a gente precisa separar um pouquinho no tempo e separar um pouquinho, entre aspas, no espaço. No tempo e no espaço. Sim. No tempo é a linha cronológica da pandemia, e quando eu brinco em separar no espaço, eu tenho falado para a gente separar os níveis de educação, porque a gente tem educação infantil, fundamental, médio, superior, pública e privada. Então, assim, são várias possibilidades, fora cursos livres e etc. Então, para quem está nos assistindo, a gente vai fazer um recorte. Primeiro, a gente está falando de educação privada. Nós não vamos falar Sim. da regulação de educação de escolas públicas. Então, isso é importante separar. Então, não estamos falando de escolas públicas, estamos falando de escolas privadas. Segundo, não estamos falando de ensino superior. Não estamos falando de ensino superior. E não estamos falando, num primeiro momento, se der tempo no final a gente pode até tentar falar, mas é porque senão fica muito assunto diferente, não estamos falando de cursos livres. Né? Sim. Não estamos falando de cursos livres, do curso de inglês, do curso de piano, do curso de artes, do curso de sei lá o quê. Então, assim, por que a gente não está fazendo isso? E para explicar para quem está acompanhando. Porque isso vai ter disciplina diferente. Isso mistura o direito, não é que a gente não quer falar. E a gente tem uma hora só e isso mistura. Podemos até fazer, se o pessoal quiser, depois uma sobre educação superior, uma sobre cursos livres, uma sobre escolas públicas e etc. Mas nesse momento estamos falando de ensino privado, escolas privadas, para educação infantil, ensino médio e fundamental. Perfeito? Isso. Só que Perfeito. a ordem é infantil, fundamental e médio. Só para eu não misturar. Né? Então vamos lá. Vamos começar aí sobre isso. Fazendo esse recorte no espaço, aí a gente tem um recorte no tempo, né? Você lembra? Você sabe a data que começou a fechar as atividades aqui em Goiás? 19 de março. Você tem essa memória? 19 de março foi o decreto. E aí o decreto disse que a escola tinha até quarta-feira para parar. Então as escolas ainda ficaram autorizadas a funcionar no dia 23 e 24 de março ali. E no dia 25 não podia mais de todo jeito. E eu me lembro bem, porque... Do fatídico dia? Exatamente, no fatídico dia, porque eu levei meus filhos para a escola na segunda e na terça-feira. E na terça-feira tinha, assim, 5 pessoas na escola quando eu cheguei lá, entendeu? Então foi muito engraçado isso. Dia 19 de março, o Marcos está falando aí que não podia, 19 de março foi o decreto, mas deu-se uma tolerância para a escola até terça-feira ainda se organizar, até para comunicar e ajustar e etc e tal. Enfim, estão falando que foi dia 19, o último dia, acho que... Vou até abrir o decreto aí e a gente olha aqui. Minha memória foi do dia 19, mas foi nesse inteirinho. Aí pode ser, aí agora eu posso estar confundindo se 19 é o decreto ou de 19 é o último dia, né? Sim. Vamos lá. Mas a partir daí, Nicole, o que aconteceu? Nós temos impactos contratuais dos pais, dos consumidores com as escolas, questões trabalhistas das escolas com os professores, e nós temos ainda, depois disso... E é o assunto que eu gostaria de começar, se você concordar, a questão do Conselho Estadual de Educação e toda a polêmica que está acontecendo nesse momento sobre o Conselho Estadual de Educação e o direito ou não, e o dever ou não das escolas em manterem aulas ou darem férias no dia 19, tá certo? E aí, se você puder dar uma geral aí explicando pro pessoal o que é o Conselho de Educação e etc., seria bastante interessante. Tá. O Conselho de Educação, ele acaba sendo um órgão que delimita quais são as regras que, no caso do Estado de Goiás, têm que ser observadas com relação a esses níveis de educação. A gente tem a nossa nova pirâmide de Kelsen, né? Que até na internet o pessoal tem feito algumas brincadeiras com relação à ordem dessas legislações, mas a gente tem legislações federais que falam sobre o funcionamento geral, né, da educação, que é, por exemplo, a MP, a MP inicialmente lá na pandemia, em que ela reduziu a possibilidade do número de dias, né, do ano letivo, mas manteve a carga horária. Abaixo dessa legislação, dessa regulamentação, a gente tem os conselhos, a Secretaria de Estado, que regulamenta em âmbito estadual o que vai ser feito, o que pode ser feito, ou recomenda, em alguns casos, né, não há uma determinação taxativa, do que poderá ser adotado por cada instituição de ensino, a depender do nível escolar, né, que ela oferta, de qual serviço escolar ela oferta. Então, como a gente estava falando sobre a questão do ensino fundamental, o ensino, que é 1 e 2, né, agora, na minha época, era só
só um, se eu não me engano, e o ensino médio, que acaba ficando sob a regulamentação mais engessada desse conselho, e aí você tem a educação infantil também, né, que é um outro tipo de serviço diante da ausência de obrigatoriedade com relação à carga horária para certificação. Você não tem aquela questão que a gente brinca do passar de ano, né, a criança, ela tá ali, ela utiliza aquele serviço, mas ela não vai passar de ano, ela vai mudando de fase, mas só a partir ali do ensino infantil 1 é que a gente vai ter essa evolução na escala da educação. Então, o conselho ele vem justamente para regulamentar. É o primeiro ano. É quando vem no primeiro ano, né? Que ele começa. E aí, para trás, eu sou da época do pré. Eu sou da época do pré. Não tem mais pré. Não tem mais pré-escola. Não. Certo. Não tem. E aí a gente pega e estabelece essa diferença. Por quê? Porque quando você entra no ensino fundamental e no ensino médio, você passa a ter uma regulamentação de que você precisa necessariamente ser aprovado para partir para o ano subsequente. Enquanto no ensino infantil, inclusive a Carvalho Pina está até nos dizendo aqui que também são 800 horas para educação infantil na contratação, mas no ensino infantil você não tem um retorno de ensino obrigatório na educação. Não é obrigado que uma criança passe pelo ensino infantil para poder ser matriculado no primeiro ano, que é o que a Andréia Marisa aí está brincando de que é o pré, né? Que seria o pré-alfabetização no passado. E por que a gente tá separando isso? Porque isso vai ter consequência quando a gente estiver fazendo recorte de direito contratual e de direito consumidor, né, Nicole? Exatamente. Porque o objeto do contrato é a prestação de serviço e a entrega de um número X de horas, né, que a gente chama de carga horária, dentro daquele ano letivo. Então, o objeto central do contrato de prestação de serviços educacionais, ele vai girar em torno dessa determinação do número de horas e do número de dias letivos do ano. Os dias letivos e a carga horária, quem determina é o MEC. E até nisso houve uma modificação no cenário diante da pandemia, em que o MEC deixou a possibilidade de que a carga horária seja cumprida, ainda que não haja mais a exigência de uma carga de dias letivos na mesma quantidade que havia antes da pandemia. Então, você continua com a obrigatoriedade da carga horária, mas ela vai poder ser distribuída de maneira diferente, porque a gente não vai conseguir cumprir o número de dias, porque, óbvio, aqui a gente já está com quase 19 de março, 19 de abril, quase 2 meses, né, sem aulas. É impossível você, mesmo se você falasse, não vai ter férias, não teria como você repor a quantidade de dias. Então, a gente fica dependendo da quantidade de horas para entender quais são as alterações contratuais que podem ser realizadas nessas prestações de serviço. Perfeito. Você quer começar por aí, pelas relações contratuais, ou pela possibilidade ou não de antecipar férias? Eu acho que a gente pode começar pelas questões contratuais, porque então, uma das situações que a gente acaba esbarrando é que quando a gente fala sobre a alteração de contratos, o primeiro argumento que surge é a gente não pode modificar os contratos porque a gente tem um custo, né, falando do panorama das escolas, a gente tem um custo que está ali fixo, e aí a gente alterando os nossos contratos, a gente acaba não conseguindo cumprir com as nossas obrigações, e isso vai gerar aquele efeito dominó, né, dos contratos, né? Você para de me pagar, eu pago de pagar os professores, e assim sucessivamente. Só que a gente tem que lembrar que esse caso fortuito, essa força maior, ela se aplica às duas pontas. Então, não foi só para uma determinada parte do contrato que aconteceu algo inesperado e inevitável, né? Foram para as duas pontas. E a gente acaba sofrendo um impacto de ver essa relação em desequilíbrio. Porque hoje os pais, de alguma maneira, precisam se organizar. Alguns já estão em casa, mas permanecem trabalhando. E todo mundo tem que trabalhar, né, gente? E aí você fica naquela impossibilidade de manter aquela rotina que você tinha antes, você tem que destinar uma quantidade de horas para, de alguma forma, supervisionar a criança, e ao mesmo tempo você tem que continuar com as suas atividades normais, e a escola, por outra ponta, ela tem que garantir aquela prestação de serviço, porque senão o contrato não está sendo cumprido. Nesse meio do caminho surgem os questionamentos sobre, pode haver diminuição de valor, eu posso rescindir o contrato com multa, sem multa, se eu for fazer um novo contrato lá na frente, a gente vai ter que pagar nova matrícula, vale a pena eu ter o custo de matricular a criança ou adolescente em uma outra escola lá na frente? Todas essas perguntas acabam tendo que ser respondidas diante do equilíbrio contratual, mas não tem como falar de equilíbrio contratual nessas relações sem lembrar da questão trabalhista.
Porque uma das pontas que acaba ocasionando a necessidade de que as escolas mantenham os contratos é justamente que o maior custo na maioria das empresas, é sempre a folha de pagamentos. Principalmente na área educacional, que o que é entregue é justamente o serviço por meio das horas aulas, né? Você precisa do professor ali para ele dar o conteúdo, para ele dar as aulas, para que você então cumpra aquela carga horária. Então, quando eu desequilibro o consumidor e eu tento reequilibrar, eu, de certa forma, vou acabar puxando a balança das relações de trabalho, e aí a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Aqui em Goiás, Nicole, só para pegar nisso que você está falando, aqui em Goiás, como você sabe, o Ministério Público Estadual, data vênia, e com todo respeito ao ilustre promotor, ele fez uma recomendação dizendo que as escolas seriam obrigadas a abrir o que elas tiveram de redução de custo, né? Penso até que de uma forma invasiva, porque não é uma relação consumerista regulada, invasiva. Eu não acho nem que tem obrigação de apresentar. Mas independente disso, numa relação de transparência, parece que faz sentido você dialogar. E é isso que a gente tem falado sempre. As partes precisam conversar. De repente, está todo mundo muito desorganizado. Os pais deveriam ter representantes daqueles pais para conversarem com a escola. O que seria um cenário ideal de uma sociedade organizada? Cada sala de aula elege um representante. Pai fulano, você vai ser o representante dessa sala de aula. Aí os representantes da sala de aula se reúnem e elegem ali entre eles 2, 3, 4, 5 pais para representar os pais da escola. E esses pais dialogarem com a escola. E a partir daí a gente teria uma construção coletiva inteligente do que se fazer com tudo. Mas não, o que acontece? Fica uma relação difusa, onde as pessoas elas absolutamente se perdem no diálogo, elas não conseguem entender. O Tomás Aquino aí, ó, nosso querido amigo Tomás está falando que isso aconteceu na escola das filhas dele, depois eu quero até entender melhor um pouquinho, porque a grande verdade é que não existe muito um diálogo organizado. Acaba que quem é, entre aspas, eleitos representantes, são aqueles pais que ou são mais brigões, ou falam mais, e não é isso esse tipo de representação. Os pais advogados. Aquele pai que fala, vamos lá para confusão. E não é, a gente tem que pensar no diálogo. E aí quando você vem falar em redução de custo, nem sempre a redução de custo vai atender inclusive o consumidor. Porque é o que você acabou de falar. A maior parte do custo, ele não vai estar em razão da escola estar fechada. Porque o que é um valor muito significativo do custo? Predial. O custo predial da existência do prédio, principalmente nas escolas particulares em que os prédios são alugados, né? O que acontece? É um absurdo o valor do aluguel, isso significa grande parte de ocupação de uma escola. E aí depois você vem com outros custos que o fato de não estar tendo aula, quando não está tendo aula, quais os custos imediatos que você reduz? Energia, água, né? Esse tipo de coisa. Isso é um custo, sinceramente, quase ridículo na planilha. Não é o que é significativo na planilha. Mas aí vem, Nicole, e aí eu vou colocar essa reflexão para você concluir o raciocínio contratual, aí vem um outro problema também, que aí eu não consigo ainda pensar se isso é só culpa do Estado, ou se isso é uma culpa, com todo respeito aos gestores de escola, mas uma culpa por omissão e por letargia dos gestores da escola, porque a grande parte do volume financeiro de uma planilha escolar, ela passa pela folha de pagamento. E o que fazer com essa folha de pagamento? Aí é a gestão trabalhista estratégica da escola. E as escolas, o que foi feito com elas? Tivemos vários problemas. Primeiro, a lentidão das medidas provisórias. E aí a solução mais inteligente da medida provisória era antecipar férias, e aí entra no problema de pode, não pode, as escolas com medo de antecipar férias. Tá certo? E aí depois você vem no banco de horas. E aí eu acho que as escolas foram lentas e os sindicatos não fizeram o papel que eles tinham que ter feito. Que é ter sentado junto com a escola e falar, gente, peraí, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos parar tudo 15 dias. Vamos pegar esses 15 dias, vamos colocar tudo isso em banco de horas e vamos no futuro organizar uma reposição desses 15 dias de uma outra forma, independente de férias ou qualquer coisa, mas não. As escolas ficaram paradas para ver o que ia acontecer e os sindicatos ficaram, sinceramente, fazendo um desserviço numa preocupação em vez de tentar ajudar a resolver o problema. Isso tudo amparado pelo quê? Numa legislação estadual que dava falsa esperança de retorno de atividade breve. Porque, sinceramente, o governo sabe desde sempre que não ia voltar às atividades até o meio do ano, e não vai voltar. Então a história, vamos dar 15 dias, para depois dar mais 15 dias, para depois dar mais 15 dias, isso também é um desserviço social. E aí, nesse contexto, o que acontece? Tá todo mundo com custo elevado. E aí vem a escola dando desconto com 5%, 10%, 15%, 20%, uma sensação de pais e consumidores de injustiça, uma sensação de escolas de se eu for além disso eu vou quebrar, e aí você não vai ter nem onde o seu filho estudar no segundo semestre, lamento. E como é que a gente fica contratualmente nessa ponta? Eu acho que o mais interessante que a gente precisa pensar sobre isso, Rafael, é que
parece que a gente tem, parece não, né? A gente tem uma dificuldade enorme, os setores têm uma dificuldade enorme de agir fora do que é feito sempre. Porque você tem algumas possibilidades de mudança diante desse cenário, mas nessa esperança de que a semana que vem volta, daqui 10 dias volta. Passou a semana que vem, passou a próxima semana, passaram 15 dias, passaram 20, já são quase 2 meses. E como você bem colocou, eu acho que num cenário para a educação, pensar no retorno dessas aulas presenciais nos próximos 30 dias, até 60 dias, é algo muito, assim, improvável. Até porque, inclusive, no cenário da Itália, uma das situações que foi ventilada era de que muitas das crianças eram assintomáticas e aí elas se contaminavam, voltavam para casa e contaminavam pais, os avós e etc. Então, assim, quem vai deixar de abraçar suas crianças? Quem vai deixar de ter contato com os pequenos que vão para a escola e voltam? Isso é impalpável. E outra, eles também podem adoecer. Então, assim, não faz sentido. Quem vai querer deixar o seu filho se expor a esse risco? Num cenário contratual, as renegociações, elas são absolutamente possíveis. Agora, qual que é a disposição das partes e qual é a necessidade das partes? Aí entra a importância dessa escuta, né? Que você falou, ter um representante para fazer essa interlocução. Porque se chegar também 300 pessoas, cada um falando uma coisa e cada um se manifestando de uma forma, acaba que a gente não chega num denominador comum. Agora, que é possível renegociar, é possível, contratualmente a gente pode fazer todas essas alterações. Uma outra situação, a redução de custos. Concordo que essa exposição de quanto você teve de redução de custo é absolutamente invasiva. A gente está falando de uma relação de direito privado. Você não tem obrigatoriedade nenhuma, nem deveria se ventilar essa possibilidade de você ter que abrir os seus custos para justificar o quanto você está dando ou não de desconto. Porque, às vezes, e eu bato sempre nessa tecla, muito além de uma relação contratual, existe uma relação comercial. Então, pode ser que tem empresas que estão dispostas, inclusive, a dar um desconto maior, que vai comprometer o custo dela ali, mas para manter aquela relação. Tem outras que não. E isso é a liberdade do mercado. É isso que faz com que a gente tenha diferença de preços e de serviços ofertados. Olha que interessante. A Alessandra trouxe um assunto aqui, e eu vou fazer até um parênteses para comentar sobre isso, porque eu tenho falado muito sobre isso. A escola da minha filha está mandando os pais comprovarem que a crise está afetando financeiramente a família para analisar o pedido de desconto. E a André achou um absurdo. Veja, vamos separar as coisas. Primeiro, numa relação de consumo, né, lá na escola, regra geral, e você me corrija se eu estiver errado, é você que entende aí o assunto, regra geral, eu não posso estabelecer preços diferentes da mensalidade escolar para os pais, né? A mensalidade para essa série custa tanto. Eu não posso falar, olha, o preço da mensalidade para o Rafael é R$1 e para a Nicole é R$1,20. E para o Ricardo é R$1,30 e para a Elizabeth é R$1,50. As escolas podem até trabalhar com políticas de desconto. Isso é normal, é razoável e ela vai ter critérios próprios, mas existe uma tabela. Aí quando você traz uma reflexão de conversar sobre a questão do impacto financeiramente, isso puxa um debate que eu estou falando desde o início da pandemia, que é o problema do oportunismo. O que é o problema do oportunismo? Nós estamos em um momento, e isso não tem nada a ver com as escolas, tá? Não tem nada a ver com a relação de consumo. Estou falando de tudo. Por exemplo, nós temos relações locatícias. Tem algumas empresas que não tiveram impacto econômico e estão aproveitando o momento para renegociar o seu contrato de locação. Isso chama oportunismo. Tem, de repente, uma locação residencial. E vamos supor que eu e você morássemos juntos e que nós dois temos os nossos salários pagos pelo poder público e que não temos nenhum impacto no nosso salário. Vamos continuar recebendo no dia certo. E aí a gente aproveita esse momento de pandemia para renegociar o nosso aluguel residencial. Isso é oportunismo. Por quê? Porque quando você é oportunista, você não teve impacto econômico e está aproveitando o momento de negociação para tirar vantagem. Todas as vezes que um oportunista toma algum tipo de vantagem, faz com que uma pessoa que precisava de um benefício maior não consiga alcançar esse benefício maior. O que falta na nossa sociedade, de forma clara, é solidariedade. As pessoas não conseguem. Essa escola, apesar do que ela está fazendo assustar e aparentemente ser ilegal, digamos assim, da escola invadir, me prova o seu impacto econômico, né, dessa situação dessa escola, na verdade isso seria o cenário ideal. Em a escola levantar junto aos pais, quem que está mais dificuldade, e poder dar um desconto maior para o pai que está com mais dificuldade.
e pedir para aqueles pais que não tiveram tanto impacto manter um valor maior de colaboração para ajudar os pais que têm impacto. Isso é solidariedade. E é isso que a gente deveria querer. A gente não deveria achar que isso... O problema é que a gente parte do pressuposto do seguinte: ah, mas o outro está ganhando mais que eu. O outro vai ter um benefício maior que eu. E as pessoas não entendem que um momento de solidariedade seria resolver isso juntos. Mas independente disso, o fato é, Nicole, sem enrolar, tem direito à redução da mensalidade, a escola é obrigada. Como é que fica isso? Ó, mas não é enrolando, mas sobre a questão da comprovação, as pessoas precisam entender que todo contrato, não é tipo assim, o meu contrato não é assim, é todo o contrato. O princípio que rege a contratação é o da boa-fé objetiva. Se não há boa-fé objetiva, é objetiva. A gente já está falando de um contrato que ele já começou errado. Então, assim, quando surgem as figuras do oportunista, ele acaba fazendo com que as contratações se tornem frágeis. Porque você começa a questionar a validade daquele contrato. Sobre a redução. Bom, a redução, ela tem que ter ligação direta com a redução da entrega do serviço. Então, por exemplo, quando a gente está falando, e você falou bem desde o início, que a gente não estava falando da educação superior, muitas instituições, algumas, né, já tinham uma estrutura para ofertar as suas aulas em EAD. E eles conseguiram migrar de uma maneira rápida essa oferta de serviço. Ao passo que, por exemplo, quem recebe bebês, você não tem como fazer essa alteração, né? O caso dos berçários. Então, a partir do momento que há uma alteração... Até porque o berçário mistura um pouquinho a questão da educação com a questão de eu preciso que alguém fique com meu filho. Exato, a própria educação infantil também mistura as duas coisas, né? Então, como é que eu tenho alguém que fica com meu filho se isso vai ser online? No mínimo, a parte do serviço foi embora. Então, se o objeto ele é alterado, se a entrega ela é alterada, você parte para um pressuposto em que sim, você poderia ver uma alteração naqueles valores que são pagos. Aqui no estado de Goiás, a gente teve, na verdade, também uma recomendação do PROCON que se mantivesse os pagamentos das escolas. Agora, outro princípio que rege os contratos é o do equilíbrio contratual. Então, também, realmente, exigir dos pais que não estão recebendo aquele serviço, não porque a escola não quer, mas porque a gente sabe que não tem como. O mesmo pagamento acaba fazendo com que essa relação se torne onerosa. O que é essa onerosidade? É pesada demais para uma das partes. E aí você faz com que o contrato possa ser rompido. Eu sempre uso a analogia da corda, né? Quando você puxa ela demais, gente, o que vai acontecer é o que ela vai arrebentar. Se a gente for nesse espírito de cada um puxar para o seu lado, no frigir dos ovos, vai ficar cada um com seu pedaço para um lado e ninguém resolveu nada. Mas sim, a partir do momento em que a gente constata que não há entrega daquela prestação de serviço, a redução, ela passa a ser algo que precisa ser discutido. Aí a gente cai lá no seu assunto. Porque qual vai ser o quanto de redução? E a primeira justificativa da escola vai ser: meu quadro de professor está mantido, a minha despesa permanece, a minha principal despesa permanece. Como que eu vou fazer essa redistribuição, essa diminuição, se eu não diminuir os meus custos? E eu até vi um comentário aqui, acredito que seja um professor ou uma professora, falando que os professores estão dando muitas horas de aula, porque a necessidade de preparo para essas aulas acaba sendo maior, tem que gravar o conteúdo. E aí, como é que a gente sai dessa encruzilhada? Vamos sem evitar as perguntas aí, tem uma pergunta interessante. Da Bruna Fetz, inclusive. Os pais podem rescindir o contrato sem multa, Nicole? Olha só, a Daniele, minha esposa, acabou de falar o seguinte: o consumidor não está recebendo o serviço contratado. Ok? Ok. É verdade. Da forma contratada. Mas isso que eu ia falar. Qual que é o objeto do contrato do consumidor com as escolas? Aí eu volto naquilo que a gente conversou. Ensino básico, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Existem coisas diferentes aí, tá certo? Quando você contrata a regra geral, o que você contrata? Contrata uma carga horária. Então, quando os pais falam, eu não estou recebendo, o que ele não está recebendo? Ele não está recebendo uma carga horária prometida. Eu não tenho dúvida disso. Contratada. Mas a questão é, será que essa carga horária vai ser entregue depois, num outro momento? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que eu tenho falado tanto que, do ponto de vista trabalhista, o mais inteligente para se ter sido feito, se os sindicatos não estivessem atrapalhando, seria pegar essas horas dos professores que reduziram a carga horária agora, reservá-las num banco de horas para que os professores devolvam essas horas depois para os alunos, certo? Sem um ônus a mais
para todo mundo. E aí isso iria caminhar de forma suave. Então, os pais não estão recebendo o serviço neste momento. Sim. É plenamente factível pensar que existe uma expectativa de retorno de uma aula em que eu quero também aquilo que eu falei. Não é só o ensino. Eu também quero meu filho fora de casa. Eu também quero meu filho convivendo com outras crianças. E aí fora são de os casa, memes, no sentido de outro ambiente. São os memes agora que os pais, quando voltar às aulas, os pais vão simplesmente falar, tchau, crianças, vão, né? Isso. E aí eu venho com outro problema, Nicole. A lei autorizou uma flexibilização da carga horária. E isso é o que vai bagunçar tudo. Isso é o que vai bagunçar tudo. E aí você tem escolas com cargas horárias e valores e momentos e entregas completamente diferentes. O que é o cúmulo do absurdo aqui agora? Agora vamos enfrentar um problema sério. O cúmulo do absurdo é quando você pega 12 escolas se juntaram e levaram para o Conselho Estadual de Educação um pedido para antecipação de férias. O Conselho Estadual de Educação publicou uma recomendação, né? Uma recomendação e disse, não pode antecipar férias. Senhores, com todo respeito ao Conselho Estadual de Educação, com todo respeito às posições divergentes, mas primeiro, isso é recomendação. A flexibilização de carga horária, ela também autoriza uma série de flexibilizações, inclusive de período de férias. Penso, Nicole, inclusive, que sequer precisa de fazer ação judicial em face do Conselho Estadual de Educação para a escola particular decidir antecipar as férias. As pessoas estão confundindo ensino público com ensino privado. Se a escola quer antecipar suas férias, ela tem autonomia de antecipar, comunicar, organizar com seus professores, que é um outro assunto que eu vou falar daqui a pouquinho. E o Conselho de Educação é que tem que tomar alguma medida. E por que eu estou falando isso? Gente, suspende agora no mês de maio, antecipa as férias para o mês de maio. As escolas vão ter 30 dias para se organizar do ponto de vista de gestão tecnológica para isso tudo. Mudança de processos internos, os processos internos precisam ser remodelados. Isso, as escolas vão ajustar os seus processos internos. O que me parece, eu não estou afirmando que é isso, mas o que me parece? Que existem interesses de gente que já estava organizada para fins tecnológicos, que não tem interesse direto em que as escolas se organizem também. Inclusive em uma evidente concorrência desleal entre as escolas nesse momento, principalmente quando você vai pensar nas escolas que estão preparando os alunos para o vestibular, que seria talvez o ponto mais desesperador agora desse momento. E aí, Nicole, só para eu fazer essa narração desse argumento, não cabe ao sindicato dizer que as férias dos professores podem ser dadas agora ou não. Por que não cabe? A MP 927, que é a medida provisória 927, autorizou expressamente que, inclusive para antecipação de férias, o contrato individual e a comunicação individual dos professores com as escolas se sobrepõem à convenção coletiva de trabalho e ao acordo coletivo de trabalho. Então, ainda que o sindicato vá fazer motim na porta da escola, as escolas têm autonomia para, junto aos professores, anteciparem as suas férias, se elas quiserem. Na porta da escola que não tem ninguém e não pode fazer motim, gente, que não pode aglomeração de pessoas. Por favor. E não pode fazer motim também, porque é vedado na legislação, você tem que respeitar ali entrada, saída e etc. Mas era justamente essa provocação que eu ia te fazer, sobre essa questão do professor. Eu sou professora, né? Não estou falando, é o meu lugar de fala também, né? Porque às vezes a gente vai falar sobre algo e que a gente não... Né? Só para lembrar, nós não estamos falando de ensino superior. É porque você é professora do ensino superior. Nós não estamos falando de ensino superior. Vitor, obrigado por me corrigir. Não é motim, é mobilização. Você está certo, obrigado. Continua. Mas a questão da determinação das férias, tanto no caso das convenções coletivas e etc., e você que fala muito bem sobre isso, mas nesse momento acaba sendo algo que precisa servir ao equilíbrio social, né? É uma forma de reequilibrar essas relações para a gente tentar ter um mínimo de organização. Então, se a empresa entende que seria interessante puxar esse período de férias, gente, estamos todos tentando sobreviver. Não é protegendo um único lado da relação que a gente vai encontrar esse denominador comum. Não adianta pensar que vai ser dessa forma, porque não vai ser. Se a gente não cede um pouco de cada lado, e a gente tem que entender que nesse momento, quem está com folha de custo, né, folha de pagamento, com custo fixo, que não consegue cortar, é aquele que vai ter que puxar o máximo para tentar suprir a necessidade, é o que está recebendo o maior impacto, a gente também tem que encontrar essas alternativas. Então, assim, contratos.
a gente pode negociar, a gente pode reduzir. A questão, me fizeram uma pergunta e eu achei muito interessante sobre a matrícula, né? Se eu opto por tirar o meu filho e aí depois eu quero colocar meu filho no mesmo colégio, eu tenho que pagar a matrícula? Aí eu vou responder, depende. Teve multa de rescisão? Quantos meses a criança vai ficar na escola? Porque a gente também não sabe quanto tempo vai ficar sem escola. Então, tudo isso vai ser um novo cenário que precisa ser negociado. Mas uma reflexão que precisa ser feita é quanto vai custar eu rescindir o contrato e depois ter que custear a nova matrícula, uniforme, livros e etc. E será que é interessante a gente, lógico, estamos falando num cenário em que há escolhas, às vezes a gente não é escolha, o nosso orçamento familiar não comporta. Fazer a escolha de tirar a criança da escola acaba sendo uma imposição, não é nem uma escolha mais. Mas até que ponto a gente fazer esse movimento e correr o risco de que a escola não sobreviva vai ser interessante para nós. Por isso que eu bato na tecla de que não é só uma relação contratual, é uma relação comercial. E nesse momento, muitas vezes não, eu tenho certeza absoluta que daqui 6 meses, 1 ano, quando a gente tiver passado por isso, a gente vai entender a força das nossas relações comerciais que foram mantidas. Então, assim, tem sempre que pensar dos dois lados, e os pais também. Porque, repito, até que ponto vale o custo de daqui 2, 3 meses, assim espero, você ter que fazer nova matrícula, você ter que comprar novos livros ou uniformes, mudar toda a sua logística de vida, porque às vezes aquela escola te atendia perto da sua casa ou perto do lugar que era interessante para você, não está mais aberta. Então, a gente fala, eu gosto muito da palavra ecossistema. A gente precisa manter o equilíbrio do ecossistema, que já está completamente desequilibrado. Mas esse equilíbrio passa, sim, por redução. E uma coisa que a gente precisa, até a Daniele falou, né? A prestação de serviço, ela não está sendo entregue. Mas um dos fatores que precisa ser analisado, principalmente quando a gente está falando daquelas séries, né? Eu nem sei se eu estou falando a palavra certa, né? Porque na minha época era série, né? Qual série você tá? Mas aquelas séries em que é preciso aprovação, e essa aprovação depende de um número mínimo de horas-aulas em que o aluno comparece, combinada com uma nota, né? Ele tem que atingir aquela média. A gente, ainda que não esteja havendo as aulas presenciais, o aluno que continua recebendo essa prestação de serviço, lá no final do ano, se ele cumpre esses requisitos, ele vai passar de ano. Então, a gente também não fala de um cenário em que a prestação de serviço está 100% indisponível. Principalmente nos casos das escolas que conseguirem se organizar para entregar a carga horária total lá no segundo semestre e preencher esse requisito e o aluno não ter prejuízo nenhum com relação ao ano escolar dele. Prejuízo todo mundo já está tendo, né? Vamos dizer assim, prejuízo formal diante dessa mudança de série. Perfeito. Veja só, isso é interessante para a gente ficar claro. Na sexta-feira, o Conselho Estadual de Educação notificou 10 escolas, Nicole, que anunciaram que iam antecipar férias. E o Conselho Estadual de Educação está prometendo, e alguém falou aqui, até em perda de alvará de funcionamento, certo? Numa maneira, sinceramente, não é esse o papel do Conselho Estadual de Educação. Eu entendo a preocupação do Conselho Estadual quando ele está pensando, por exemplo, no impacto que isso tem para o ensino público, num calendário de vestibular e etc. E talvez até protegendo quem já está mais preparado há mais tempo do que eventualmente o restante. Agora veja, um erro que, na minha opinião, está sendo cometido pelos próprios proprietários de escola. Como eu disse semana passada, 12 escolas se reuniram para tentarem juntos e avançarem, etc. Gente, o Poder Judiciário está aí. Se a gente tem uma ação coletiva, você sabe que tem uma ação civil pública em andamento pelo Ministério Público do Estado de Goiás, saiu até uma decisão por um problema de foro, né, de competência, tá? Que não seria do TJ, seria do juízo de primeiro grau, mas nós temos já uma ação civil pública. Gente, uma ação civil pública dessa, para falar de suspensão de férias, para ensino público, privado, infantil, básico, médio, fundamental, tudo misturado, é uma medida politizada. O que as escolas deveriam fazer? Resolver individualmente, inclusive com demandas individuais. Cada uma fazer a sua demanda individual, caladinha, quietinha, vai lá. Se ela não quer comprar a briga por causa da ameaça do Conselho Estadual de Educação, se ela não quer comprar essa briga, de fazer e atropelar o Conselho Estadual de Educação e depois resolver isso aí administrativamente, e eu sinceramente duvido que alguém perca um alvará de funcionamento por causa disso, duvido mesmo. Se ela não quer comprar essa briga, faça uma ação individual, uma ação judicial, pedindo uma autorização judicial individual, pega um abaixo-assinado dos professores, que na grande maioria dos estabelecimentos de ensino privado preferem fazer as férias agora para se organizarem melhor, para treinar melhor, para ter um curso melhor, para se preparar tecnologicamente.
Pegue aí uma declaração da maioria dos pais, declaração virtual, declaração online, pede os pais para responderem uma pesquisa no Google Docs, sei lá da quantos, e junta isso no processo e fala, olha, para nossa realidade é benéfico. E eu tenho certeza que o Poder Judiciário vai agasalhar uma questão que não está politizada e não está envolvendo aí o problema da educação pública. As pessoas, elas têm que pensar até estrategicamente de forma diferente. Mas é um problema que a gente tem cultural, né, Rafael? Que a gente tem uma intervenção genérica num setor que ele pode se autorregular de maneira muito eficaz. Porque, como você bem disse, cada instituição tem uma cultura. Talvez a gente está falando de algumas instituições que já tem uma cultura digital muito avançada. Em outro ponto, a gente tem outras escolas que têm uma pegada muito mais convencional, e aí ela não consegue, de fato, ofertar esse serviço. Teve alguém aqui que falou, meu filho não consegue ficar nem 2 minutos assistindo a aula. Eu não estou discordando disso não, tá, gente? Mas é porque quando você contratualmente tem esse preenchimento do requisito com relação a cumprir o ano letivo, a obrigação contratada ela está sendo cumprida, e aí são situações diferentes. Mas eu entendo completamente a dificuldade dos pais, até porque você fica com 2 demandas, né? A de manter as suas atividades normais e de ser o tutor do seu filho ali diante das atividades escolares. Mas essa regulamentação, essa regulação, não é nem uma regulamentação, essa regulação exacerbada nesses setores, acaba fazendo isso. Uma medida genérica, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não é eficaz para resolver um problema. Eu gosto muito de uma frase que diz que soluções simples não vão resolver problemas complexos. Então, você ter uma determinada regulamentação para um universo tão diverso de situações não vai ser suficiente para isso. Agora, eu não sei se é eu ou o Rafael que caiu aqui, porque parece que o dele parou. Você voltou. O seu tinha congelado, então. E aí, mim parou o seu. Então eu não sei. Foi nós dois. Não vai ser uma medida única que vai resolver o problema em um setor tão diverso. Mas concordo que aquela antecipação, porque assim, aí vem uma outra face dessa pandemia, que é essa transformação que a gente precisa ter para que seja qual for a instituição, seja um colégio, seja um berçário, esteja preparado para o cenário mais adverso possível. Porque a gente viu, né, nós assistimos com os nossos olhos nesse momento, que quando qualquer situação saia um pouco mais do que é o convencional normal, a letargia, a paralisia, acaba sendo, assim, o pior de todo o cenário. E aí eu fico muito feliz de pensar o quanto nós fomos perspicaz no escritório, né? Eu fico analisando o movimento que a gente fez e vejo que a gente acabou se antecipando, né? E essa antecipação foi absolutamente saudável. Foi primordial para esse momento. Com certeza, com certeza. Nicole, estamos caminhando aí para os 5 minutos finais. Não dá tempo da gente iniciar nenhum outro tipo de debate, né? Mas a grande questão que eu quero te perguntar para finalizar. A gente já falou de todo o equilíbrio, da necessidade de diálogo e etc. Mas, eventualmente, os pais que estiverem se sentindo lesados, ou as escolas que, eventualmente, estiverem se sentindo lesadas, que medida tomar? A gente já falou, né, inicialmente, primeiro tentar estabelecer um diálogo. Alguns pais, acho que já falaram aqui algumas vezes sobre, olha, a escola não está querendo fazer nada, não consegui nenhum tipo de negociação. Aí a gente vai fazer uma estratégia, né, de coletivo, né? Eu aprendi isso ao longo dos anos. Tem uma força. Se você tem 10, 15, 20 pais organizados para discutir um assunto, você vai ter outro cenário de relevância diante dessa negociação. Então, muitas vezes, é necessário juntar esse grupo. Alguém falou que vai para a justiça. Não necessariamente, né? Não vai resolver, a gente não tem a celeridade que seria necessário para resolver esse problema, diante, inclusive, da enxurrada de demandas que vai acontecer. Então, assim, ir para a justiça, até que ponto vai ser eficaz para solucionar isso? É aquela necessidade de autorregulação que a gente precisa há um bom tempo, porque se a gente contrata entre as partes, a gente precisa ter mecanismos, e o próprio Código de Processo Civil, lá em 2015, ele fala sobre o negócio jurídico. Então, a gente tem que criar mecanismos. Sabe aquela história que os pais falam assim, quando os irmãos estão brigando? Não quero nem saber, resolvam entre vocês. Voltem aqui na hora que vocês tiverem resolvido. É mais ou menos isso. Porque depender do judiciário nesse momento, vai acabar sendo algo ineficaz. Eu não consigo ter essa visão de que
deixar na mão do judiciário vai ser uma opção que vai trazer uma solução, no mínimo, razoável para esse momento. Mas negociar, não conseguiu negociar, juntar mais gente para negociar, porque isso acaba tendo uma relevância diferente. Não conseguimos nenhum tipo de avanço. Aí, lembrar que existe mediação. Lembrar que existe mediação. Antes da propositura, exatamente, antes de propositura de qualquer demanda, inaugura uma mediação de verdade. E estabelecer um terceiro para mediar a relação dos pais com as escolas antes da gente pensar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é a solução para esse tipo de demanda. Não. E olha que nós somos advogados e ganhamos dinheiro com demandas relacionadas ao Poder Judiciário. Mas, gente, estamos aqui para falar como professores e em prol de uma sociedade pensando no bem coletivo. Não é a resposta. Não é a resposta. Contrate mediadores, que é algo mais importante. Mais importante não, mais eficaz. Eficaz, desculpa. Isso. Eficaz. Nicole, vai acabar aqui agora o nosso tempo, mas tem uma pergunta que o pessoal está fazendo. A multa é devida ou não? Em 2 minutos. E antes disso, tem um monte de gente perguntando se a live vai ficar gravada. Pessoal, a live vai ficar gravada lá no perfil da Nicole Soares por 24 horas. Depois ela leva isso para o YouTube, tá? Então, recomendo seguirem. Nicole, tem muita gente falando para fazer live tanto sobre educação infantil. Educação infantil, eu recomendo, inclusive, sugiro você fazer uma live sobre educação infantil, mas eu acho que você não precisa de mim. Então sigam a Nicole para acompanhar a live de educação infantil a hora que ela for falar. E ensino superior, o pessoal do DCE da Universo Oficial, eu até fiz uma palestra lá com eles sobre isso. Sugiro você também conversar, de repente vale a pena um bate-papo sobre isso. Mas no nosso último minuto, e a multa? Depende. Mas, por exemplo, mas depende. Por exemplo, contrato de advogado. Teve um colega que falou assim, que é dono de escola e advogado. E ele falou assim, olha, a justiça não vai conseguir resolver esse problema na velocidade que é necessária, né? Mas, assim, depende. Primeiro, vamos fazer uma regra geral pra gente analisar esse cenário de maneira muito simples, mas naqueles contratos em que a gente tem aquele requisito de cumprir a carga horária para que a criança mude de fase, de série, e ainda assim esse serviço está sendo entregue, rescindir esse contrato é quebrar uma expectativa que aquela escola tinha para um ano, porque a gente faz o ano letivo. Então, a multa, nesse sentido, gente, ela tem muito um condão, né, muita a característica de reservar a vaga, porque o que pode acontecer? Você tira a criança, quem vai reservar a sua vaga? E outra, você coloca a multa para suprir aquela expectativa que você pegou a vaga do outro e aquela expectativa que a escola teria do ano letivo daquele aluno. Já nos casos daquela educação infantil primária, né? Eu nem sei se é o primário, porque a gente é apegado às linguagens da nossa época, né? Mas aquele primário que você não cumpre, o ensino básico, que você não tem esse requisito, negociar, abrir mão dessa multa, muitas vezes, é um elemento que vai manter a sua relação comercial. A contratação ali pode até acabar, mas lá na frente pode ser que você mantenha aquele cliente por conta disso. Então, é muito aquele cenário de abrir mão um pouco para tentar manter a relação. E aí depende do contrato, né, gente? Cada contrato, apesar de serem contratos que são bem semelhantes, cada contrato está especificado de uma forma. Por isso que na hora de assinar o contrato, a gente tem que observar de maneira bastante cuidadosa as especificações que estão lá. Então, via de regra, a gente pode fazer esse raciocínio, mas sempre com bom senso e equilíbrio contratual, gente. A gente precisa disso nesse momento, porque não vai ter passe de mágica e não vai ter uma solução única. Essa é a palavra mágica, Nicole. Bom senso. O que se espera é bom senso das escolas, o que se espera é bom senso dos pais, o que se espera é bom senso e comprometimento dos alunos. Palavra de ordem é essa. Bom senso. Nicole, obrigado. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada. Muito bom. Vou comprar uma faixa de livros para ficar atrás de mim, para ficar chique, parecendo que eu sou inteligente também no futuro. Eu cansei da minha parede. A minha parede ali tava muito só amarela. Aí eu falei, não, vou dar um jeito de ficar com os meus livros. Foi bom, foi bom. Obrigado, beijo no coração. Gente, os seguidores da Nicole, sejam bem-vindos, se quiserem me seguir também. Os que estiverem me assistindo aí, sigam a Nicole, vale muito a pena. Tem muito conteúdo incrível lá no perfil da Nicole. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.